E deixa eu dizer uma coisa para vocês: Alvino Hashamai, Pai nosso que estás nos céus, eles fazem essa oração até hoje, os judeus, tá bom? Né? Em hebraico, né? Mas olha só o que diz Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o que é o governo de Deus na terra? É o domínio de Jesus sobre tudo e sobre todos, num período delimitado de 1000 anos, porque depois esse reino terreno vai ser absorvido pelo reino eterno. E aí, um dos capítulos mais profundos da Bíblia é 1 Coríntios capítulo 15, e lá a Bíblia diz que Deus será tudo em todos, e aí realmente é um assunto à parte, tá bem? Bom, é o governo então de Deus na terra. Os judeus oram assim, o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orarem assim, e nós oramos assim também. Já no próximo slide, deixa eu falar algumas coisas para vocês. Por exemplo, o reino foi anunciado em várias vezes, em várias ocasiões, e ele foi sempre adiado para o futuro. Por quê? Porque Deus tinha um propósito de, antes de estabelecer o seu reino, incluir judeus e gentios no corpo de Cristo, que é a igreja. É o mistério de Cristo. Assim como Cristo é o mistério de Deus que foi revelado à igreja, ou seja, a união de judeus e gentios é o mistério de Cristo que foi revelado. Qual foi o único profeta do Antigo Testamento que falou da igreja? Jesus. Os outros não falaram da igreja, nem sabiam que ia acontecer a igreja. Por isso que Jesus diz: eis que edificarei a minha igreja. Olha só, ele não disse que tinha edificado, que estava edificando, ele disse que edificaria. Futuro. Quando que acontece isso? Atos capítulo 2, numa festa judaica chamada Shavuot, que é o Pentecostes. Irmãos, nós participamos, a caravana do ano passado participou de Pentecostes lá em Israel, com os judeus crentes, viu, irmão Eliel? Judeus de várias partes do mundo, a gente lá também falando português, ouvindo os cânticos, sentimos ali realmente como Pentecostes, quase 2000 anos atrás. Todos crentes de várias partes do mundo, louvando a Deus e dando um testemunho de Jesus. Levamos um casal de israelenses não crentes para participar, eles foram tocados ali por aquele movimento dos judeus crentes lá no acampamento batista, onde, viu, pastor Carlos, eles têm curso de beisebol lá. Então é bem interessante. Vários israelenses estão indo lá aprender beisebol e estão ouvindo de Jesus, tá bem? Já no próximo tópico, deixa eu destacar isso aqui: o reino foi rejeitado. Aí você tem aquela frase de Jesus: não me vereis mais até que digais Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Quando ele desce ali em irmã Roseli, quando nós descemos lá o Monte das Oliveiras, lembra? Aquela descida, aí tem o Vale de Cedron, aí tem a subida para Jerusalém e o portão dourado. É aquele caminho que Jesus fez, em que ele disse isso, porque ele sabia que a sua primeira vinda era para morrer por mim e por você na cruz do Calvário, mas na segunda vinda ele vem para estabelecer esse reino. Próximo tópico, deixa eu destacar aqui para vocês: quando será o reino? Bom, foi lido aqui no Apocalipse 20, versículo 4, no final da tribulação, com a segunda vinda de Cristo, e já abordamos isso, tá certo? Próximo, olha só, como será o reino? Será uma teocracia, Jesus reinando sobre a terra toda como rei. E eu falei para vocês aqui de qual monte ele vai reinar. Quem estava nessa palestra e pode dizer bem alto aí do banco, qual é o monte? Olha, alguém? Monte Sião. É um monte onde estava o palácio do rei Davi, e de lá ele governava. Mas vá comigo para o Salmo 2, leia comigo os versículos 6 a 9, Salmo de número 2, esse é um salmo messiânico, tá bom? E eu gosto muito desse salmo, porque lá no finalzinho, fala para beijar o filho, diz que Deus tem um filho, e que é para beijar ele. Você sabe o que significa o beijo, lá no Oriente Médio? Alguém sabe? Aceitação.
né? Você reconhece, você faz parte, você tem intimidade. Então, quem não aceita, quem não recebe o Filho, verá a ira de Deus sobre ele. Um salmo que fala do Messias, versículos 6 a 9, diz assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte de Sião, meu santo monte de Sião, né? Proclamarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como a vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Dá para ver o leão aqui ou não? Ele virá como um leão, para reinar, para julgar, para dominar e para reinar sobre os homens, sobre os povos, sobre as nações. Já no próximo tópico, eu preciso falar para vocês qual vai ser a duração aqui. Já lemos, 1000 anos. É um governo literal, porque a Bíblia deve ser lida de forma literal, histórica e gramatical, a não ser que tenha uma figura de linguagem. Ainda assim, as figuras de linguagem, ou as alegorias, elas revelam uma verdade literal. Por exemplo, quando Jesus diz que ele é a porta, quer dizer que literalmente ele é um batente? Não é isso. Mas o que ele quer dizer? Qual é a verdade literal nessa figura de linguagem? Que ele é o acesso, ele é a entrada. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, tem que ser por ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, mesmo quando há, e não é o caso aqui o caso é para fazer a leitura simples mesmo, 1000 anos. Ora, se o período de tribulação foram 7 anos, por que mudaria no meio do jogo a regra? Não muda, não pode mudar. Isso é uma questão de hermenêutica, uma questão de exegese. Você não muda a regra no meio do jogo. Tá bom? Então não é espiritual. O pastor Thomas brinca, né? Ele diz que lá em Jerusalém o cachorro fica lá junto com o lobo e com o leão. Vocês sabiam disso? Sabiam disso ou não? Eles ficam juntos, mas é porque o pessoal recolhe a carrocinha, recolhe os cachorros e leva para o zoológico para ser comida dos lobos e dos leões. Então Jesus Cristo não está reinando, irmãos. Entende? Jesus Cristo ainda não está reinando sobre esse mundo. Ele pode estar reinando sobre a sua igreja, sobre a sua vida, no sentido literal, mas ainda não sobre o mundo. A lei do Senhor não tem prevalecido sobre a terra, saiba disso, tá bem? Mas vai ser então um reino literal de 1000 anos, e as coisas vão mudar para que isso aconteça. Olha o próximo tópico, pode colocar. Quem serão os súditos? Serão os israelitas sobreviventes da tribulação. Isaías fala ali, no capítulo 10, versículos 20 a 21, do remanescente de Israel. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: nem todo que é israelita, nem todo judeu é verdadeiro israelita, porque tem aqueles que nascem na descendência de Abraão, Isaque e Jacó, mas ainda não reconheceram o Messias. Entende? Pois é, os verdadeiros israelitas são aqueles que creram no Messias, são aqueles que crerão no Messias, e esses serão súditos de Jesus. Os remanescentes. Lembra lá o Elias se queixando? Só eu fiquei só, mais ninguém. Cuidado com o complexo de Elias. Deus promove logo essas pessoas para o céu. O que Deus falou? Tem mais 7.000, Elias. Calma, baixa a bola. Tem mais. Talvez você não está vendo, talvez você não está percebendo, talvez você está realmente em aflição e você está deixando de olhar e ver o horizonte. Mas Deus sempre tem os seus remanescentes. Pode passar. Quem mais? Os gentios sobreviventes da tribulação. Aqui nós temos que levar lá comigo, porque Israel nós já sabemos, todo Israel será salvo, vão entrar. Mas olha só o que diz aqui em Mateus 25, que é a continuidade de Mateus 24. Enquanto Mateus 24 fala da relação de Deus com Israel e dos acontecimentos envolvendo Israel, no capítulo 25, Deus amplia e fala da questão dos gentios. E a relação dos gentios com Israel vai fazer toda a diferença. Porque quando a gente ouve falar sobre o antissemitismo
Em última instância, é o ódio que as pessoas têm de Deus direcionadas aos judeus. Veja bem, não é que o povo não gosta dos judeus. Irmãos, deixa eu contar um testemunho aqui. Estava numa igreja falando, do nosso ministério, de evangelizar os judeus. Uma irmã disse: pastor, mas eu não gosto dos judeus. Eu falei: ixi, algum judeu fez alguma coisa para essa irmã, né? Só pode. Por que, irmão? Algum judeu? Não conheço nenhum judeu. Eu falei: então por que a senhora não gosta dos judeus? Pastor, eles mataram Jesus. Eu falei: mas irmã, quem crucificou Jesus foi os romanos. Ela parou, pensou e falou assim: pastor, agora eu não gosto dos romanos. Quer dizer, ela não entendeu, né? Mas eu pude explicar. O Senhor Jesus veio para morrer por todos. Ele encerrou judeus e gentios debaixo do pecado para exercer misericórdia para com todos, judeus e gentios. Estão entendendo? Mas quando a gente vê as nações se levantando contra a igreja ou contra Israel, saiba, não é contra você, é contra Deus. Mas quem paga o pato? Somos nós, são eles. Por quê? Eles são testemunhas de Deus na terra, nós somos testemunhas de Jesus na terra também. É isso. Mas a relação dos gentios com Israel vai fazer toda a diferença. O versículo 31 até 34, obrigado. Diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E se você continuar lendo, você vai ver a relação dos gentios com os judeus. Porque aqueles que amam os judeus é porque Deus colocou amor em seus corações. O pastor Meno Karch pregou lá em São Paulo, num evento chamado Israel, uma noite de Israel em São Paulo, em que nós preparamos o ambiente, e o pessoal da chamada da Meia-Noite do Sul vieram para realizar esse culto especial. E ele falou uma verdade: aqueles que amam Israel é porque Deus colocou amor no coração, porque não é natural, porque nós somos o quê? Pecadores. É lindo ouvir isso, né? E ele estava falando isso para um auditório com 800 pessoas. Então ele sentiu o amor daqueles irmãos ali, dos amigos de Sião, das igrejas que nós reunimos ali, dos irmãos das igrejas que reunimos ali, tá bom? Pode passar o próximo slide. Bom, tem os súditos do reino, que são os filhos dos habitantes do reino. Bem, nós já subimos para o céu, estamos com um corpo glorificado, sem nenhuma deficiência, sem nenhum problema físico. Nós vamos estar realmente como Jesus, um corpo glorificado, não mais sujeito à matéria, ao espaço, ao tempo. Vamos atravessar portas como Jesus, vamos estar num lugar, vamos ir para outro. Olha que coisa maravilhosa. É o Spielberg, é o James Cameron, é esse pessoal aí, que lê a Bíblia e começa a ter os personagens e essa coisa do Star Trek e assim, junta tudo isso aí. Da onde que veio a inspiração desse pessoal que tem uma mente fértil? Da onde? Daqui. O Stan Lee já disse isso, né? Lembra? O Stan Lee era judeu. Os heróis dele, da Marvel, era tudo baseado naquilo que ele ouviu nas escolas judaicas e na sinagoga. Tá bem? Então, nós vamos estar com o corpo glorificado, mas os sobreviventes da tribulação, eles estarão com corpos naturais. Eles é que vão entrar, então, com os corpos naturais, eles é que vão multiplicar e encher a terra novamente. Com filhos, dos relacionamentos, casamentos, e aí então a terra vai ser povoada novamente, porque 2/3 vão morrer, e 1/3 que sobrar tem bodes de um lado e ovelhas do outro. Esse é o contexto dos profetas Zacarias e Jeremias aí, tá bem? Já no próximo, bom, aqui é a parte que a gente vê as condições do reino. Vimos quem vai fazer parte, mas agora vamos ver, as características desse reino, e essa é a parte que eu mais gosto. Espero que você também goste disso, porque, sabe, irmãos, os bichinhos ficaram ferozes por causa do nosso pecado.
e era para a sobrevivência deles. E eu acredito que Deus também, fez com que eles parassem de falar, para eles se protegerem de você e de mim. Porque depois do dilúvio nós passamos a fazer o quê? Comer picanha. Olha, eu sei que está raro, está difícil, mas comer carne, essa que é a verdade, certo? Então vamos lá. Quem sabe eles vão voltar a falar, Quando estivermos lá, saberemos. Tá certo? Mas vamos ver o que vai acontecer, porque eles vão voltar ao estado original. O governo de Cristo na terra é uma ilustração do que seria o Éden sem a presença de Satanás. Foi lido o texto aqui, eu estou procurando ganhar tempo com isso. Ele foi preso. Ele não vai vir tentar mais o homem durante esse período de 1000 anos. Certo? Não foi o tentador que apareceu no Gênesis? Não tem tentador, as condições são perfeitas, e o homem então vai gozar durante 1000 anos desse período que o profeta Isaías foi o que mais viu o que vai acontecer. Então, vamos lá para Isaías capítulo... a primeira característica, ausência de Satanás, ele está preso. A segunda, manifestação da pessoa de Deus. Vá comigo para Zacarias capítulo 8, volta aí algumas páginas, Zacarias capítulo 8, versículo 3. Zacarias 8, 3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Veremos a manifestação da glória do Senhor como Ele é. Lembra a visão que João teve de Jesus no Apocalipse? Ele estava em espírito para ver aquilo. Nós vamos ver com os nossos olhos, as pessoas vão ver com seus olhos Jesus na sua glória. É a manifestação da glória de Deus. Aliás, tem uma expressão chamada Shekinah, que a gente fala Shekinah, que é do aramaico. A Shekinah é a manifestação em profusão de luzes dos atributos de Deus. Parece assim uns efeitos meio assim, meio hollywoodiano, mas é mais ou menos isso. Imagina a manifestação em profusão de luzes dos atributos de Deus em Cristo Jesus. É um negócio assim bem desafiador para a nossa mente humana, tá bom? Mas a presença em glória do Senhor estará no meio do seu povo lá em Israel, em Sião. Pode passar o próximo? Bem, temos aí a plenitude do Espírito Santo. Nós sabemos, temos que nos encher do Espírito. Temos alertas para não extinguir o Espírito. Então o Espírito agirá plenamente no meio do povo, né? Aí você tem a profecia de Joel, né? Volta aí algumas páginas, vamos chegar lá em Joel para a gente entender isso. Lá mais no comecinho, Joel capítulo 2, vamos ler os versículos 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito. Isso já começou lá em Pentecostes. Jesus disse: esse espírito que está sobre vós estará em vós, e tem estado na igreja, mas lá no milênio o Espírito Santo vai agir plenamente, tá bom? Essa é a ideia. Pode passar o próximo, a característica que nós teremos. Deixa eu ler o versículo 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Esse já é o contexto da tribulação e o início do reino. Pode passar? Aqui, olha só isso daqui. Todas as orações serão respondidas. Nós sabemos como Deus responde: sim, não ou espera. Mas o que Deus está dizendo aqui é que ninguém ficará sem resposta. Falar comigo para o profeta Isaías. Vamos ler o capítulo 65, versículo 24. Vamos lá?
Diz assim, então, profeta Isaías, versículo 65, versículo 24: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Não é maravilhoso isso? É como os pais que conhecem os filhos, eles começam a falar a língua dos bebês e os pais entendem. A gente de fora não entende, mas os pais entendem. Eles começam a falar e os pais já sabem o que fazer. Essa vai ser a relação de Deus com os salvos no período do milênio. Bom, todos serão salvos no milênio? Não, mas os salvos terão esse privilégio. Lembra que o Senhor Deus vinha na viração do dia falar com Adão? É essa a ideia, acesso, acessibilidade de um pai que interage com o Senhor, que interage com o seu povo, com o seu servo. Já no próximo slide, mais uma característica que eu gosto muito é língua unificada. Nós vamos ter uma língua para adorar a Deus. Os hebraístas dizem que é o hebraico, então todo mundo vai saber hebraico. Olha que coisa linda, né? Ivrit, safá, yafá, aval, kashá, meod. Entenderam? Ninguém vai dizer um amém? Eu disse que o hebraico é uma língua bonita, mas muito difícil. Mas todos nós vamos falar uma língua para adorar ao Senhor. Bom, os estudiosos, como eu disse para vocês, dizem que é o hebraico. Então vá tratando de aprender, porque quando a gente chegar lá, já vamos estar mais na frente, não vamos precisar fazer a Ulpan. Ulpan é a escola de hebraico para os imigrantes lá em Israel. Tá bom? Mas vai lá comigo para Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Os povos, irmãos, vão poder adorar ao Senhor, vão poder glorificar a Deus. No milênio, o Senhor Jesus vai ser adorado aqui na face da terra, por todos. Lembra o que diz? Isaías diz, Filipenses repete: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pode passar? Olha só, a adoração unificada, uma linguagem, um consenso, que, como diz o apóstolo Paulo, que todos falem a mesma língua, tenham o mesmo sentimento. Para quê? Para adorarmos ao Senhor. Vai para frente, vamos lá para o profeta Zacarias, pode voltar, não é para frente o slide, é no texto bíblico. Zacarias 14, vamos aqui para o versículo 16. Zacarias 14, 16 diz assim, vou ler para os irmãos: e acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, sabe o final da tribulação, quando Jesus vem e vence todos os inimigos que sobrarem, os restantes, de todas as nações, aqueles que não aceitaram o sinal da besta, tá bom? Diz aqui, subirão de ano em ano para fazer o que, irmãos? Adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Bem, a festa dos tabernáculos é a festa em que os judeus têm que habitar em tendas durante 7 dias. Sai de casa, monta sua tendinha, tem que ter as frestazinhas para ver as estrelas, a lua, os raios do sol, e ficar ali 7 dias, fazer as refeições. Mostrar o tempo que eles peregrinaram durante 40 anos no deserto com seus tabernáculos, suas casas móveis. Mas também, profeticamente, significa a encarnação de Deus em Jesus Cristo. Muitos acreditam que Jesus nasceu nessa festa, porque ele tabernaculou-se entre nós, como diz João. Provavelmente foi por ali. Embora os judeus também acreditam que o Messias viria na festa da Páscoa. Então são essas duas datas que os estudiosos discutem, Bem, e nessa festa é dito que as nações subirão. Essa não é uma festa só judaica, só para os judeus, é uma festa para os estrangeiros. E lá em Jerusalém, nessa festa,
setembro, outubro, tem a Parada de Jerusalém, em que gentios do mundo todo fazem uma caminhada, uma passeata em Jerusalém. Eu já participei, é muito emocionante. Tem congressos, né, evangélicos lá, uma multidão de pessoas, é realmente de grande impacto. Por quê? Porque vai acontecer isso aqui. As nações subirão para adorar ao Senhor na festa dos tabernáculos. Tá certo? Para adorar o Senhor. Já no próximo slide, olha que interessante, o aumento da luz. Vocês estão preocupados com o sol aqui de Ribeirão Preto? Vai para Israel. Lembra lá que nós pegamos 40 e poucos graus no deserto, irmãos? Lembra? Eliel, irmão Roseli, 40. Agora peguei 42 graus, era 19 horas. 7 horas da noite, o termômetro estava 42 graus, ali na frente do Mar Morto. Olha que delícia. Mas não se preocupa não, você nem sente transpirar, seca rápido. Por isso que o pessoal usa aquelas túnicas, para reter o líquido, e sempre tomando bastante líquido, tá bom? Vão se preparando aí, peregrinos, para as nossas caminhadas no deserto da Judéia, ou na região da Galileia, tá certo? Muito bem, então terá esse aumento da luz. Falar comigo para Isaías 30, 26, olha só o que diz. Isaías capítulo 30, versículo 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Imagina, o sol vai aquecer mais e vai refletir mais na lua. É isso. Mas, por que isso vai acontecer? Ninguém vai morrer queimado com insolação ou queimaduras de 3º grau. Por quê? Nós vamos voltar àquilo que era antes, um mundo perfeito, clima perfeito, é a restauração do Éden. Antes do dilúvio nem chovia na face da terra, lembra? Uma neblina que regava a terra. Nós vamos voltar às condições do Éden. Pode passar, não vai ter camada de ozônio aí, né? Olha só, mudança geológica. Isaías 2 é bem interessante, é um texto messiânico também, que fala do governo e como é que vai ser feito. Aqui realmente o pessoal discute se é literal ou não, mas nada impede de ser uma coisa ou outra. Porém, a ênfase é muito impressionante. Diz assim, Isaías 2, Isaías 2 diz assim: e acontecerá que nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irmãos, vocês sabem que essas grandes montanhas, elas não existiam antes do dilúvio. Elas aconteceram por causa do dilúvio. E nós estamos lidando com as placas tectônicas desde então. Sabe, os terremotos, os tsunamis da vida, é a partir do pecado do homem, que afeta a natureza, que afeta a criação e dá essa instabilidade toda. Tá certo? Então, esse texto está dizendo que Deus vai aplanar e o Monte Sião é que vai ser o mais alto. O Monte Sião tem uns 700 metros, 600 e pouco. Então, pode ser que seja mesmo assim. Eu gosto muito das montanhas, mas talvez vai mudar. É o que alguns entendem, outros dizem, não, isso é só uma figura para destacar a importância do Monte Sião. Não, talvez mude mesmo, tá bom? Realmente não sabemos, mas a proposta é essa, é voltarmos para aquilo que era o Éden. Próximo slide. Essa é a parte mais importante, né, para quem está buscando o primeiro emprego, a prosperidade econômica. Vai ter emprego para todo mundo no milênio, né? Brincando aqui, mas olha só a prosperidade de Deus sobre a humanidade, aquilo que Deus sempre quis, que o homem fosse próspero, que ele dominasse aquilo que Deus deu. E cá entre nós, né, irmãos, as pessoas só estão descobrindo as coisas, porque elas sempre estiveram aqui. O mundo perfeito que Deus fez, é só você ter um pouco mais de inteligência e pesquisar e buscar, e você vai encontrar. Tudo que a gente fez de descoberta, até na era nuclear, da onde foi tirado? Da Terra. Está tudo aqui. Deus quer que a gente descubra essas coisas.
tá bom? Mas Isaías 65 fala dessa prosperidade que virá, né, da parte de Deus, pela sua presença aqui sobre os homens. E o mundo que vai estar devastado vai precisar dessas coisas. Olha só, Isaías 65, versículos 21 a 23, que diz assim: e edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das minhas mãos. Sabe quanto tempo pode viver uma oliveira? 2000 anos, ainda dá fruto. Dá menos, mas dá fruto ainda. Lá no Getsêmani, onde tem as oliveiras de mais de 1000 anos, na época dos frutos, das azeitonas, ela carrega. É pouco, mas carrega, tá bom? Olha só o versículo 22. Não, já li. Esse versículo 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. É a prosperidade econômica para o mundo. Vai acabar esse negócio de socialismo e capitalismo. O que vai ser? Teocracia. Pode passar? Próximo slide. Aqui é a minha parte que eu mais gosto. Estamos chegando no final. Essa é a parte que a gente espera, não é verdade? Não ficar do lado de fora do zoológico. É entrar lá e não ser comido pelos bichos. Isso é importante. Vá comigo então para o versículo 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e pó será a comida da serpente. Essa não tem esperança para essa. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Mas volta lá para o slide, tem mais uns versículos que eu quero ler. Pode voltar? Isso. Olha o capítulo 35, versículo 9. Volta aí algumas páginas. 35, 9. Ali não haverá leão nem animal feroz. Nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. Volta aí o slide e vamos ler agora Isaías 11, versículos 6 a 9. Isaías 11, 6 a 9. E morará o lobo com o cordeiro, e o leão e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Eram todos herbívoros antes, tá? E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Imagina, que coisa impressionante. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, tudo aquilo que a gente anseia no nosso coração, nosso desejo dessas coisas, da nossa relação com esses seres criados por Deus, e que nós fomos impedidos por causa do nosso pecado, não vai ser um impedimento. Olha que coisa maravilhosa. Pode passar o próximo. Bem, longevidade, a vida como de uma árvore. Tem árvores que vivem 600, 500, 600, 700, a oliveira até 2000 anos. Nós viveremos assim. Por quê? Todas as condições serão favoráveis para o homem. Simples assim. Como era lá no Éden. E aí você tem os homens vivendo como Matusalém 669 anos, depois a coisa vem caindo, e Deus estabelece até os 120 anos. Mas dá um alerta para a gente. Podemos chegar nos 70, mas depois nos 80 o melhor é enfado e canseira. Pode passar o próximo slide. Então você já sabe disso. Bom, a remoção de enfermidades e defeitos físicos. O pessoal fala muito que com a IA, profissões vão deixar de existir. Uma que vai deixar de existir são as enfermidades. Por quê? Quem estará lá? O médico dos médicos. Quem é o médico dos médicos? Jesus. Olha só o que diz Isaías 33, 24. Isaías 33, 24 diz assim:
e morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Por que adoecemos? Por quê? Por que nossos pecados? Irmãos, eu não sei se alguém aqui tem dor crônica. Eu tenho. Isso é um negócio que eu não vejo a hora de acontecer, o corpo glorificado. Vai acabar isso. Não porque a gente vai morrer, porque não terá mais isso. O Senhor vai reinar no mundo. O Senhor diz que levou sobre si as nossas enfermidades. E isso terá a sua plenitude no milênio. Pode passar o próximo slide. Bom, Israel volta a ser cabeça das... Aliás, volta não, será a cabeça das nações. Israel nunca foi cabeça das nações, mas será. Quem vai garantir isso? A ONU? Não, é o Senhor Jesus mesmo. Israel habita em 10% de tudo aquilo que Deus prometeu para ele, 50% é deserto. Ainda assim é a única democracia no Oriente Médio, um dos países mais ricos do mundo, e tem o oitavo exército mais poderoso da face da terra. Como é que explica um negócio desse? Uma palavrinha só? Deus. Tá bom? Olha só, Deuteronômio 28:13, uma promessa antiga. Irmãos, Deus tem promessas antigas que parece que nunca vai se cumprir, mas tenha paciência, no seu tempo vai se cumprir. Deuteronômio 28:13, vá até lá comigo. Diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio 28:13. Vou ler aqui para os irmãos. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Isso será pleno na vida dessa nação escolhida por Deus, a nação de Israel. Pode passar o próximo slide. Estamos chegando aqui no final. Lá no Salmo 2 que lemos, fala de que Jerusalém será o centro do mundo. E é interessante que mesmo no período medieval, era assim que o mundo, via Jerusalém como o centro de tudo, o centro do mundo. Mas isso só será a realidade quando Jesus estiver reinando lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até o fim. Quem esteve lá em Jerusalém sabe, a cidade murada, ela tem 4 bairros: o bairro muçulmano, o bairro cristão católico, cristão ortodoxo e o judaico. O judaico é o menor bairro. Jerusalém continua sendo pisada pelas nações, pelos gentios, mas com Jesus eles vão estar governando sobre todos e Jesus sobre tudo. Pode passar o próximo slide. Olha só, características do reino do Senhor, será universal e eterno. Aquilo que Daniel viu vai acontecer quando Jesus voltar. Depois vocês podem ler Daniel, que está bem claro, tanto na figura da estátua quanto dos animais. Pode passar? Bem, o que mais vai ter lá? E assim eu finalizo para abrir para perguntas, antes que a fome aperte. Olha só, Shalom, o que quer dizer? O que quer dizer Shalom, irmãos? Vem de uma palavra, Shalom, vem de uma palavra que, se a gente fosse traduzir, seria completude. Algo que é completo e que não precisa de mais nada. É completo no sentido de necessidade que não deixa de ter, de precisar, e de ter no sentido de ter internamente. É quando o externo e o interno estão em equilíbrio e você está pleno em Deus. Perdão. A gente traduz isso como paz, É a coisa mais importante, é você estar em paz com quem? Com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Mas vem da palavra completa, tá bom? Alegria, justiça, instrução. E uma outra palavrinha que eu gosto muito: equidade. Você sabe o que é equidade? É a medida certa para cada um, nada mais, nada menos, O que você precisa, você vai ter, e o que o irmão do outro lado precisa, ele vai ter. Ninguém terá mais do que o outro, porque todos teremos aquilo que nós
precisamos. Eu não sei, talvez aquilo que você precisa não é o que o outro precisa, aquilo que você quer não é o que o outro quer, e assim por diante. Equidade é a medida certa de todas as coisas para cada um de nós. Ou seja, o Senhor não vai nos tratar como número, vai nos tratar como pessoas, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas somos diferentes, e o Senhor vai tratar justamente nessa parte, amém?